Olá, olá pessoal, boa noite. Como estão? Tudo bem? Bom, estamos iniciando aqui a live. Vamos ter uma DR aqui no Paixonality com Drops. Mais um encontro do Paixonality com Drops. Psicanálise aí com paixão, com entusiasmo, com divertimento, com pulsão. Com pulsão, com muita pulsão. Daqui a pouco, o Freud Estupefato, Rod Sigrist, tá entrando. E agora ele vai... Boa noite. Aê, boa noite, chapa, tudo bom? Sumiu sua cara. Aí, voltou. Deixa eu achar meu caderninho aqui, peraí, eu faço anotações. Pronto, estou aqui. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, finalmente, essa tão esperada live. Estava bastante ansioso por hoje, meu caro. Eu também, pra ser bem sincero. Apesar de eu já fazer live algum bom tempinho, né, um ano, mas mesmo assim, é sempre uma honra estar aqui. Sempre uma honra estar aqui, mesmo sendo a primeira vez, né? Exatamente. Deixa eu aumentar o volume, pronto. Legal, pessoal. Então, como eu dizia, bem-vindos aqui ao Paixonality com Drops. Vamos entrando. Fiquem todos à vontade aí. A ideia é a gente fazer uma DR, mas a DR não precisa ser só entre eu e o Rhodes. Acho que vamos colocar as tretas aí sem moderação. Claro, se tiver alguma pessoa que quer, vamos dizer assim, se aproveitar da situação, vai ser removida. Isso inevitavelmente vai acontecer. Sempre tem aquelas pessoas impertinentes, né? Mas eu digo assim, no bom sentido do termo, aqui o nosso encontro de hoje é para não ter papa na língua, para a gente falar aí de alguns tabus da psicanálise, falar dos clichês da psicanálise, ter um espírito aí meio de infamiliaridade, né? Porque, afinal de contas, se a psicanálise ela trata dos recalques, do inconsciente, e acredito que a psicologia analítica, em alguma medida também, né, Rhodes, que é a tua praia, em Em parte, muita medida. em muita medida também. Então, não faz sentido que a gente, como psicanalistas ou psicólogos analíticos, enfim, que a gente fique numa posição sempre de resguardo, de polidez, né? Para garantir e sustentar o status quo estabelecido. Não tem nada pior aí para a psicologia, para a psicanálise, do que o status quo estabelecido. O que você acha disso, Rhodes? Como é que você vê o panorama aí da nossa área nesse momento aí? Olha, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado agora, mas vai ser interessante. Por quê? Eu estava lendo esses dias um livro, inclusive eu sempre comento ele em algumas lives, que chama Lamento dos Mortos, né? Que é com James Hillman e o Sono Shamdasani. E é um livro que foram palestras, uns diálogos colhidos com relação à publicação do livro vermelho do Jung, que é esse daqui que está aqui, ó, que aparece aqui no fundo. Uhum. E o que mais me chamou a atenção no livro, uma das coisas que me chamaram a atenção com relação à parte de disseminar o livro, né, de socializar o livro, de publicar o livro, foi uma das perguntas que eu acho que foi o Hillman que fez para o Sonu, e ele falou o seguinte: você sofreu ou viu algum tipo de retaliação com relação à publicação do livro e tudo mais? Aí o Sonu, que foi o autor, que ele é um historiador sobre o Jung, ele falou: olha, por incrível que pareça, eu não tive nenhum tipo de contratempo com nenhuma das áreas da psicologia, a não ser alguns junguianos. Então, olha só, o negócio começa em casa. O Começa em problema casa. começa em casa, né? Uhum. É interessante isso. E ali ele falava, né, que em uma das questões que eram ditas é que alguns desses junguianos diziam: olha, esse livro jamais deveria ser publicado. Uhum. Ou seja, é um livro do Jung, sobre o Jung, sobre uma parte do Jung, e não deveria ser publicado. Então,
O quanto eu acho que diversas áreas do conhecimento psicológico sofrem rechaçamento simplesmente por conta de querer transformar tudo dentro da sua casinha, né? Tudo, a gente tem que fazer a psicanálise ser mais científica possível. Mas aí você perde vários tipos de narrativa, né? A própria Elizabeth Rudinesco, ela teve uma entrevista, inclusive eu estou tentando achar ela de novo, é difícil, eu copiei ela uma vez, ela está na minha página, mas acho que só no Facebook. E nessa entrevista ela fala algo formidável, que é o seguinte: a psicanálise ganharia muito mais se preocupasse mais com a poesia do que com relação a ser ciência. Uhum. Perde-se muito discurso nesse embate, nessa briguinha. Uhum. Agora, é um tanto, digamos assim, surpreendente que os psicanalistas ou os junguianos sejam os maiores obstáculos à propagação de novas ideias, a inovações clínicas, teóricas, né, a leitura social, mas ao mesmo tempo é compreensível, porque justamente a gente só resiste em relação a algo que habita em nós mesmos e que é estranho, né? Então não faz sentido um psicanalista se opor ao livro vermelho do Jung, porque ele digamos assim, não está muito preocupado por não ser junguiano com alguma verdade que possa desestruturar ou desabonar o saber que ele tem. Ao passo que o junguiano, se ele não estiver bem tratado em relação a isso, sim, ele pode tentar se defender de uma possível desconstrução. De repente o Jung diz, olha, galera, eu não sei qual é o conteúdo do livro vermelho, né? Mas as fantasias meio que devem passar por aí para alguns, né? Olha, galera, tudo aquilo que eu falei, pode esquecer tudo isso, que era uma balela, agora eu tenho outra coisa para dizer. Deixa isso para o passado. E aí o cara se dá conta que ele deu uma aula sobre isso semana passada, todo empolgado com a atualidade daquelas questões, e ele vê que ele mesmo está ultrapassado, e não só que ele está ultrapassado, mas que ele está à sombra de um mestre. Então eu vejo que esse é o maior problema na psicanálise, talvez até na psicologia analítica, em várias áreas também, até da filosofia, mas o nosso foco é a psicanálise, que nós precisamos sempre, de forma neurótica, estarmos numa servidão voluntária a mestres e teorias. E que falta, muitas vezes, coragem de ter a própria palavra, né? Digamos assim. Que também é perigoso. Pode gerar formações fascistoides, pode gerar algum tipo de atravessamento ético, mas me parece que é essa coragem que a gente tem que ter enquanto clínicos de poder inovar e ter o próprio estilo, senão a psicologia, a psicanálise vão acabar morrendo numa espécie de processo de mumificação, em que a palavra do mestre já está pré-estabelecida e vira uma religião, no mau sentido do termo, né? Porque tem religião no bom sentido do termo também, né? Sim, e tem uma coisa que agora você me falando, eu até lembrei. Uma das coisas que eu falo com relação à questão da clínica é que uma ótima interpretação ela tem prazo de validade. Interessante. E eu vejo que realmente, porque quando você vê que a sua interpretação sobre, sei lá, alguma dinâmica, algum sonho ou alguma fantasia, algum devaneio com relação ao que foi apresentado dentro da clínica, quando você tem essa noção de que pode ser que isso não valha mais daqui a um tempo, não sei que tempo, pode ser daqui a um mês ou 2 anos, o seu trabalho está sendo bem feito. Eu não consigo mais ver dessa forma. Fomos para outro lugar mesmo. Não estamos visitando ou estamos revisitando, né? Estamos vendo de um outro ângulo essa questão. Então, eu vejo muito que, por exemplo, isso eu percebia bastante na faculdade e depois eu fui percebendo com alguns pacientes, com alguns poucos relatos, assim, jogado aqui, jogado acolá, do quanto muitas vezes a gente tenta procurar uma função extraordinária, né? Vamos falar sobre funções extraordinárias.
E muitas vezes, olha, quando eu estava fazendo psicanálise com um lacaniano, ele sempre queria falar do meu pai, né? Então parecia que não tinha espaço para falar das outras configurações, das outras figuras. Então parecia que quando chegava no pai havia aquele gozo constante de não, vamos falar mais sobre o pai, como é que é esse pai e tudo mais. Então isso vai ofuscando, né, toda essa cosmologia, né, toda essa configuração que a pessoa ela tem na vida dela. Parece então que as outras figuras, inclusive ela mesma, não vale. Vale o pai. Como está o pai em você? Mas não só o pai. Pode ser a mãe, né? Pode ser o irmão, né? O irmão, nossa, ele fez a função do pai. Então eu vejo que a psicanálise ela fica muito rasa quando ela fica só falando desse tipo de figura. Nessa narrativa, dessa forma. Então ali fica se fazendo uma análise exaustiva sobre uma figura só e não sobre as relações entre figuras, né? Uhum. O que eu percebo é que, assim, eu já estou no meu quinto ou sexto processo de análise, assim, já meio que perdi as contas de quantos analistas eu já tive, né? E de várias tendências, kleiniano, winnicottiano, lacaniano e tal. E o que eu percebo é que todos os meus analistas, inclusive o atual, eles têm sintomas, eles têm pontos cegos, eles têm narcisismo no mau sentido do termo e no bom sentido do termo também, porque o narcisismo também é bom, obviamente, depende de como ele é desdobrado, né? Vamos dizer assim, que função ele exerce. E todos esses personagens analíticos meus, eles, digamos, tinham um recorte de mim, uma leitura, uma forma de abordagem, algumas mais eficientes, outras menos eficientes do ponto de vista terapêutico e clínico. E o que eu vejo justamente é isso, de que o psicanalista, o terapeuta, ele sempre é não todo. É impossível que um terapeuta, um psicanalista, uma análise dê conta de toda a subjetividade e todo o sofrimento de alguém. Até porque nós, enquanto seres humanos, que nós existimos, a existência em si é dolorosa. Tem um nível de sofrimento, de dor, que a gente leva com a gente, independentemente da análise. O problema é aquele sofrimento que a gente provoca por masoquismo ou por algum trauma do qual a gente não consegue se desvencilhar. Mas sofrimento sempre existe. Então, hoje, por exemplo, eu percebo que é interessante a gente ter a maturidade dentro de uma análise de tolerar os tropeços dos nossos analistas. Por exemplo, o meu analista atual, ele gosta muito de política, de antropologia, de sociologia, história da civilização, economia. E às vezes eu falo alguma coisa que aconteceu comigo na semana, que não tem um campo metafórico, infantil, inconsciente, sexual, óbvio, de repente. Nem sempre acho que tem isso daí, claro. A gente é muito mais amplo do que a sexualidade. Mas ele começa meio que me dar uma aula no intuito de que aquilo pudesse trazer algum efeito interpretativo. E, na verdade, para mim, não traz, né? Ou seja, eu já falei até isso para ele, depois ele deu uma diminuída, mas eu, assim, por simpatia a ele, pelo um processo de análise de coisas que ele me ajudou muito e continua me ajudando, eu fico, digamos assim, tolerando e suportando a necessidade dele falar dessas coisas. Talvez se eu fosse um garoto, um adolescente, eu ia mandar ele para aquele lugar, porque escuta, você está falando de você, não está falando de mim. É claro que ele quer tentar falar de mim de alguma forma, mas há uma desconexão. Outras análises que eu fiz tinham aquelas interpretações clichês dos kleinianos sobre a transferência, tudo é ligado à pessoa do analista, ao ódio, ao amor. Você não fechou a porta direito para me agredir, qualquer coisa nesse sentido. Já passei por análise lacaniana clássica, que o cara era uma geladeira, terminava a sessão em 15 minutos, e se eu perguntava que música estava tocando na sala de espera, ele não respondia e balançava a cabeça assim, bravo. Então, assim, todos os tipos de clichês, de absurdos. Por isso a necessidade da gente fazer essa live aqui, para que principalmente os jovens ou pessoas que já têm até um tempo interessante assim de clínica possam sempre, assim como a gente está fazendo aqui,
refletir sobre o ofício da psicanálise, sobre o que está se fazendo, qual é a nossa relação com a psicanálise? É uma relação emancipada ou é uma relação de reverência infantil, de dívida? Né? Porque se ela é de dívida, a gente vai ficar na servidão voluntária. Olha, Daniel, você me lembrou uma coisa. Eu vou puxar um pouco esse gancho e vou passar para um outro âmbito, mas é um exemplo que ele me fez, inclusive, rever algumas questões da clínica minha, né? E as coisas elas fluíram de uma outra forma depois que eu escutei essa. Foi uma história, é uma pequena história, mas ela foi real. Eu estava conversando, eu gosto de futebol americano, né? Então eu jogo futebol americano e, e teve uma vez que eu estava conversando com o quarterback lá do meu time. E ele tinha jogado na época no que era o considerado o melhor time do país, né? Só que ele tinha saído de um time bem inexpressivo com relação à dimensão, com relação a campeonatos e tudo mais. E ele já foi para um time bem mais elaborado e estava jogando já de titular. Então a responsabilidade era muito grande, né? Ele já estava numa posição de uma responsabilidade muito grande. E ele se cobrava muito. Ele o tempo todo se cobrava, se cobrava. E aí ele ficava, depois do treino, ficava jogando bola no travessão para tentar treinar mais a cuidade dele com relação à bola. E aí tinha um rapaz lá no time que ele já era velho de casa, né? Já conhecia mais o time. E aí chegou para ele, ô, cara, te falar um negócio. Por que você não relaxa? Falei, não, eu tenho que levar a sério. Eu falei assim, tá, mas por que você não relaxa? Você tá levando a sério já, mas por que você não relaxa? Não, porque eu tenho que ser o melhor, porque eu tô no melhor time do país e tal. Falei, aí ele falou o seguinte para ele, cara, se você continuar jogando, obrigado, jogando sem felicidade no rosto, a sua vida inteira vai ser assim. Você vai levar tudo para assim. Você está levando as coisas sérias de uma forma pesada. Você quer ver uma coisa? Vamos fazer uma aposta aqui. Aí eles pegaram lá, pegaram 2 bolas. Falaram, vamos fazer uma aposta. Quem conseguir acertar mais o travessão, paga lá um Gatorade, né? Uma coisa assim. Ah, então beleza, né? Adivinha quem ganhou? Foi o outro rapaz. Que não era quarterback, que não estava treinando para isso. Uhum. Ele falou, relaxa, cara. Você tem que se divertir em campo. Então eu também penso com relação a isso, né? A gente, quando está na clínica, a gente faz o que realmente gosta. Uhum. A gente escuta, né? A gente consegue se divertir na clínica. A gente consegue respirar, ser leve. Porque, queira ou não, isso a outra pessoa também está nos lendo. Como diria o Hillman, nós somos vasos comunicantes. A outra pessoa também está me lendo. Não é só uma questão do que eu falo, a minha postura e tudo mais. É questão de quem eu sou, o que está ali. Eu me permito ser visto. E precioso isso que você está falando, Rhodes, porque justamente mostra que a psicanálise é uma experiência pulsional e relacional. Se ela não for pulsional e relacional, ela vai se reduzir a uma espécie de deserto, de esvaziamento desértico de si mesmo. E o resultado clínico disso é a angústia. Há quem defenda isso. Os lacanianos ortodoxos, por exemplo, pautam a clínica deles em produção de angústia. Né? E, de alguma maneira, até a Melanie Klein também, quando tem a migração da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, né? O sujeito deve atravessar a posição depressiva. Tem, digamos assim, um aspecto pesado aí, né? De um sofrimento, uma tristeza que alguém tem que carregar, um luto, de alguma forma, né? Então, o que eu vejo é que isso talvez seja reflexo de uma concepção de catástrofe da época que essas teorias foram, vamos dizer assim, construídas, né? Ao longo do século XX, que teve tanta destruição, tanto caos. E hoje, eu e você estamos já
fazendo um spoilerzinho aí, criando um projeto, né, de desenvolvimento que é o Vamos Ter uma DR, que vai aí produzir um livro, que já está dando início a lives, a uma interface, que justamente tem como objetivo trazer para a clínica, trazer para a transmissão da psicanálise o humor, a leveza, a diversão. Porque, afinal de contas, a vida é para ser vivida, é para ser uma vida entusiasmante. Diz o Thomas Ogden, nesse livro, ele usa o conceito de vitalidade e desvitalização. Reverie e interpretação, captando algo humano. Eu acho que são parâmetros meio simples, até meio banais, se a gente for pensar, mas é isso, né? O quanto uma análise é vitalizada. O seu analista é uma múmia, ele está ali aplicando um método para te deixar angustiado e fazer você se desprender dos seus ideais, do seu imaginário, né, maluco, ou ele está ali para que você possa recuperar ou construir o apaixonamento pela vida. E é justamente aí que a psicanálise entra num laço com as artes. Você falou da Elizabeth Rudinesco com a poesia, e justamente a poesia é uma forma de arte na escrita, né? E eu colocaria também as artes plásticas, a música, a dança e o senso de humor. Então, se a psicanálise trabalha com sublimação, o analista não pode se dar o luxo de ficar numa posição confortável e esperar que o seu paciente venha a sublimar no dia de São Nunca. Ele, analista, tem responsabilidade sobre o processo. Ele precisa comparecer com o seu entusiasmo, com a sua presença pulsional, para facilitar a sublimação. Então, o nosso projeto aqui é preciosíssimo porque nós estamos num campo de interface com as artes. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, que a gente vai dar conta, mas aqui tem um voto em comum do Rhodes e de mim para que a psicologia, a psicanálise possa ajudar, pelo menos essa flor da arte, germinar e produzir seus frutos num número muito maior de pessoas e cada vez mais. Porque a gente percebe que os estudantes de psicologia às vezes saem da faculdade, não são todos, tá? Mas como robôs que ficam reproduzindo verbetes de dicionário. E aí tem uma mortificação, né? Uma desvitalização. Muito bom. Inclusive me lembrou, Daniel, que uma conversa que eu tive com uma colega minha quando a gente foi almoçar, e ele estava fazendo psicologia, e aí surgiu uma dúvida dela que foi extremamente pertinente. Ela falou, tá, a gente está aprendendo tanta coisa, acho que foi no segundo ano, né, de faculdade. Ela falou, a gente está aprendendo tanta coisa, mas como é que a gente vai lidar com isso na clínica? Não faz sentido eu falar para a pessoa que ela está transferindo, ou que é uma contratransferência, ou que é, sei lá, complexo de Édipo. E eu falei, concordo, realmente não faz sentido, mas eu acho que mais para frente a gente vai aprender como lidar com isso. Para minha surpresa, não muito. Eu achava que realmente, né, na hora da clínica, a gente vai saber o que vai fazer. Não. A gente vai ficar perdidinho lá, a gente vai olhar e falar, o que está acontecendo? E o trabalho da clínica é esse, a gente vai entrar num lugar que não é dos nossos domínios, né? Inclusive, quando a gente trabalha com imagens, a gente trabalha com a fantasia, a gente trabalha com sonhos, não é do nosso domínio, né? Vem do domínio inferior. E eu acho que aí cabe, sim, ao analista ter essa função, como diria Nietzsche, né, de ser o médico da sociedade, né? De animar os mortos. Né? Estamos reanimando os mortos. Aconteceu alguma coisa aqui, não deu muito certo. Vamos falar sobre isso. E também sobre o nosso projeto, né, Vamos Ter uma DR. Eu achei esse nome muito bom, porque nosso livro é um livro de diálogos, né? E esse DR é bem homenagem, né, a Daniel e Rhodes, né? E ficou bem legal. É verdade. Então, vamos ter uma DR mesmo. Vão ter os dois ali conversando. E a gente pode ler, eu separei, né, a Nath, inclusive, ela está falando um monte aqui, né, Nath? Boa noite. Tem um pessoal que está fazendo vários comentários bem legais. De repente, se você quiser
comentar a passagem, aí a gente pode passar a trazer os comentários, Roger. Eu não sei como é que a gente pode fazer, mas geralmente quando eu faço live, eu falo para o pessoal deixar uma caixinha de perguntas, que fica mais fácil de separar, porque vai tudo para cima depois, os comentários. Eu tô passando aqui, ó. Se quiser, eu consigo trazer algumas. A gente Você quer pode ver trazer depois. Eu acho depois? legal. Beleza. Porque aí eu vou dar uns trechinhos que eu separei do nosso livro, que foram alguns que eu considerei mais legais. Então, é o nosso diálogo aqui, né? Às vezes eu começo, você começa, mas aí para quem for quiser depois ler o livro, vai ver com... Vai ter muito mais do que esse daqui, inclusive. Deixa eu pegar uma aqui. Ah, esse aqui, ó. Meu analista admitiu que está contra-transferindo. Sem querer, eu interpretei seu Édipo e ele achou que deveria me pagar. O que você acha? Parece que ele transferiu além da conta. Nesse caso, deixe o troco como gorjeta. Aí, deixa eu ver mais qual que tem aqui. Eu vou pegar... tem uma bem pequena, tem uma legal aqui. O futebol é o ópio do povo. Para um povo viciado em dar bola fora, com certeza. É pior que essa ficou boa mesmo. Deixa eu ver mais uma aqui. É bom que aqui a gente ri das próprias piadas, pessoal. Então, eu fico relembrando, que a gente vai mandando e depois a gente vai se vai esquecendo, né? Doutor, meus pais só me deixaram de herança um punhado de loucura e dívidas. O que eu faço? Abra mão. Ai, peraí que pulou uma aqui em cima que ficou... Peraí. Esse daqui ficou até bem nerd, esse daqui. Encontrei hoje uma placa escrita: pare de sofrer agora, basta entrar. Será que devo? Se você for o Mario Bros, sim. Ele adora entrar pelos canos. Esse final eu lembro que foi eu que fiz. Essa foi boa. Deixa eu ver, tem mais aqui. Tem umas muito boas. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui, deixa eu ver aqui embaixo. Não. Tô chegando já no... cliquei errado. Pera aí que meu computador ele tá assim, o mouse aí fica meio mais difícil. Aqui, ó. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Confere? Até onde eu sei, em casa de quem tem pau, espeto é de ferro. Deve ser por isso que quem casa quer casa. Ferrou. Essa daqui também é boa. Vou fechar com essa daqui. Essa aqui é bem legal. Quando uma revista de psicanálise se torna um fetiche burocrático e acadêmico, você recomenda que a pessoa vá procurar uma mistress ou deixa quieto? Eu recomendaria uma sessão fora da academia, para ver se é possível pegar mais leve. Bom, essa aqui é o nosso livrinho de tiradas, né? Teve mais, hoje a gente fez uma bem legal também, mas eu não incluí ela aqui nas que foram retiradas do livro. Sim. Mas acho que a intenção do nosso livro também, quando a gente vai fazendo essas piadinhas, né, esses xistes, é da gente conseguir até levar com mais bom humor a psicanálise, né, de que a gente pode brincar com ela realmente. E que ela pode brincar com a gente, ela pode ser divertida, ela pode nos animar. Eu vejo tanto que, por exemplo, vejo muita gente falando, não, mas isso não é psicanálise, isso jamais Freud falaria, ou Lacan falaria, né? Aí vai resgatando o morto para falar sobre a própria pessoa, né? Mas, se você for pegar, inclusive na cerne da própria psicanálise, existiram vários movimentos de subversão com relação a interpretações. O próprio Winnicott, ele vai fazendo uma outra compreensão de como tratar algumas questões, de como as questões se desenvolvem, né?
Então, se a gente fosse ficar pura e simplesmente em Freud, sem se colocar dentro da psicanálise, a psicanálise talvez já teria morrido faz tempo. Então, o nosso ânimo de reanimar a psicanálise é de sempre fazer releituras. Sempre da gente conseguir, como vivos, estar vivo dentro da psicanálise. Sim, é muito, muito bonito isso, Rhodes. E a questão é justamente que esse vamos ter uma DR, no fundo, é a própria relação analítica, né? Porque os pacientes estão discutindo aí os seus traumas, os seus ranços, os seus fracassos e as suas frustrações com as suas figuras de afeto, nem sempre só os pais, claro, mas com figuras de afeto marcantes aí na vida deles, né? Então tá todo mundo sempre em análise fazendo uma DR com alguém, seja para falar mal do chefe, da mulher, do marido, da amante, de quem quer que seja, tá sempre alguém ali descendo a lenha, né? Até que possa elaborar ali alguma coisa. Então esses diálogos entre eu e o Rod estão acontecendo pelo WhatsApp. A gente tem uma ideia, lança uma pergunta, põe lá no WhatsApp e vê o que dá. E a gente vai construindo isso de uma forma espontânea, meio que como um stand-up de improviso. E é justamente assim que a gente pensa um pouco a situação analítica, né? Porque a psicanálise não tem manual. Você não é que nem um cognitivismo, eventualmente, que você tem um manual de procedimento em relação à patologia, né? Enfim, a como você tem que agir, atuar, a psiquiatria. Não, psicanálise é um tratamento sob medida. É uma coisa manual ali, meio que uma alfaiataria da linguagem, uma alfaiataria pulsional, afetiva. Então, você não sabe o que vai acontecer em cada sessão. Por isso, a necessidade dessa abertura à capacidade criativa e artística do psicanalista com entrosamento e entusiasmo, né? Então, por isso que é meio que uma... É como se fosse Freud e Fliese, e Fliese e Freud, essa correspondência que a gente está fazendo. Uma hora você é o Freud, outra hora eu sou o Fliese e vice-versa. Me ocorreu isso agora, Rhodes. Nós somos aqueles amigos malucos que vão trocando cartas e elaborando coisas juntos. Eu estava precisando disso. Obrigado que você entrou na minha vida. Estamos juntos. Inclusive, até ia falar, a última que você me mandou foi da live de ontem, né? Foi inspirado na live de ontem, né? Sim. A do quadro. Que o cara estava se falando ontem na live do Rhodes, lá no Freud Estupefato, sobre uma crítica aos diagnósticos, a psicopatologização da clínica, né? E aí eu falei assim, eu sempre quis ser pintado, adoraria estar num quadro diagnóstico. Aí E tem a outra também, sempre gostei de ser chamado de louco. Desse diagnóstico não abro mão. Esse vai ficar comigo, é meu diagnóstico de bolso. O mais legal é que a gente vai relendo e vai se refazendo com relação a isso, né? Sim. A gente se conheceu, inclusive, naquele congresso de psicanálise junto com o Leandro dos Santos, né? Sim, humor na psicanálise, né? Nossa, e quando eu estava lá no congresso, eu acho que a minha mesa acho que foi a primeira ou a segunda no dia, Foi não a lembro. Foi a primeira, primeira, né? E aí eu quis ficar para ver as outras, e aí quando eu conheci o seu trabalho, eu falei, meu, o cara é bom. Ele é muito bom. Aí foi... E o mais engraçado foi a situação, né? E tinha lá uma pessoa que estava o tempo todo fazendo críticas assim, ferrenhas com relação... Não, como pode falar isso? Pode fazer humor, né? Tá tirando sarro da psicanálise, né? Esse cara não é psicanalista. Eu fui acusado de não ser psicanalista por essa pessoa que estava no chat. Né? Uhum. Nossa, era direto. Né? Uma pessoa que estava aparentemente surtada e ficava numa diarreia verbal no chat de Zoom. Tiveram que bloquear, ameaçar, dizendo que iam tirar ele do evento. E nós fomos levando isso na esportiva e trocando pelo WhatsApp, tirando uma, né? Com essa Nossa, situação. então, né? inclusive, é isso que eu acho legal. Porque a minha ideia surgiu desse lugar aí. Quando a gente começou a trocar uma ideia e tudo mais, a gente foi o que mais levou com bom humor naquela época. Eu vi que você estava lá, né,
falando. Falei, gente, como é que ele consegue manter a postura, né? E esse cara não parando de falar, né, o tempo todo, bem verborrágico, né, nesse sentido. Uhum. Aí eu falei, caramba, e como o humor incomoda, né? É estranho isso. Como o bom humor incomoda. É aquela pessoa que tá chovendo e fala, nossa, né, que dia feio, né? A pessoa, não, mas o dia tá lindo. Mas como pode estar lindo para você? Olha aqui a chuva. Então, é interessante o quanto a gente é sempre convidado a perder o bom humor. E o quanto um bom humor continua sendo uma resposta bem interessante para algumas situações, né? O Winston Churchill era assim também, né? O Churchill tinha respostas maravilhosas, né? Ele tem até uma frase dele que ficou icônica, né? Que ele brigava com uma mulher lá na política, não lembro quem que era, e eles sempre tinham essas discussões, e aí o Churchill... aí uma vez ela falou, não, se eu fosse sua mulher, eu colocaria veneno no seu café. Você conhece essa, né? Não, Não? essa daí o meu pai, acho que ele está assistindo a live aqui. Você sabe que ele é fã do Churchill e ele sempre quando eu vou tomar café com ele num bar, numa padaria, ele diz: "Vê um café para mim com muito amor e carinho para o balconista, mas sem o veneno de rato, hein?" Ele diz isso daí. Então, Eu e acho aí que é a uma frase do inspiração Churchill é do Churchill. maravilhosa depois. Ele fala, é, Lady, se eu fosse o seu marido, eu tomaria o café. Nossa, essa frase, inclusive, ela é uma frase que quem repetiu foi o icônico Chaves, inclusive, né? O seu... Nossa, tentar lembrar quem foi que falou. Foi a dona Clotilde com o seu professor Girafales. Uhum. O Chaves, ele tinha várias referências, assim, meio cults para a época, inclusive. Uma pena que não era captado. Eu era criança, eu levava aquilo como, nossa, a piada do Chaves. Não, era muita coisa rebuscada que eles faziam, até uma pesquisa. Sim. E, e o quanto... E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção e que eu acho formidável é dessa analogia da psicanálise com relação à alfaiataria, né? Sob medida. Ali a gente não está colocando o sujeito em um padrão. Por mais que muito se tente colocar em um padrão, né? A gente percebe que mesmo dentro da clínica, você tentando colocar no padrão, na sessão seguinte ele já é quebrado. Na sessão seguinte a pessoa, sei lá, ficou mais fortinha, ficou mais magra, deu uma engordadinha, então não cabe mais naquela roupa. Né? Então você vai lá e tem que tirar outras medidas, tem que ver de uma outra maneira. Essa eu achei uma analogia formidável, porque ali o alfaiate é obrigado a se rever o tempo inteiro. Ele é obrigado a lidar com a roupa e também com a demanda. E também com relação. E um vai comunicando com o outro. Temos a roupa e dois sujeitos. E a gente está conversando sobre uma roupa, sobre uma figura. Eu lembrei agora de mais duas frases célebres do Churchill. Uma é assim: eu tirei mais do álcool do que o álcool tirou de mim. Essa é uma frase dele. E a outra é: eu adoro aprender, mas odeio ser ensinado. Essa daí eu me identifico. Não, eu também. Esse que eu também, muito. O humorista, ele não quer ser submetido a nenhum tipo de grande outro, né? Assim, o humor, ele tem essa função de dar rasteira no superego e na autoridade, né? Então, geralmente, quem tem senso de humor não tem um espírito indomável, né? De uma certa forma. Sim. Inclusive, o próprio Freud e o Jung tinham um senso de humor inestimáveis. Os dois eram ótimos humoristas. Bom, que você acha da gente ir para as colocações, Rhodes? Acho uma boa, acho ótimo. Aí o pessoal também pode perguntar o que quiser. Só tenta manter o tema, porque eu lembro que na última live que eu fiz, eu estava falando, acho que sobre poesia, e perguntaram se o nazismo tinha a ver com a União Europeia. Eu falei, eu acho que isso está na live errada, senhor. Acho que você passou pro lado demais. Meu Deus do céu. Acontece, o cara clicou errado. Bom,
Pelo menos que ele possa ter aprendido alguma coisa, né? Geralmente, quando a gente dá um tropeço assim por acaso, é aquela oportunidade que a gente tem de rever o nosso caminho, né? A vida é feita de tropeços, né? Se a gente sempre seguir o mesmo caminho, a gente só vai confirmar o que a gente já sabe. Se você pega um atalho, um caminho novo, tropeça, você vê a realidade de uma outra maneira. Que foi o que aconteceu entre nós, né, Rhodes? De alguma forma, eu conheci o Freud Estupefato, sempre fui um fã, mas nunca ia imaginar que nós teríamos uma vinculação, que iria desdobrar alguma coisa. Você vê, aconteceu o evento do Leandro, ele chamou e deu uma liga ali. Tinham outros psicanalistas também, outras pessoas que falavam de humor, mas que não rolou assim essa transferência de trabalho, né? Sim. Então é muito interessante isso, esse tropeço do inconsciente e o que isso pode trazer de novidade. Por isso, novamente, pessoal, a necessidade do improviso, da surpresa e da criação em análise. Introduzir variância. Esse é o nosso objetivo como psicanalistas. Se a gente ficar sempre com aquele semblante melancólico, aí não vai ter variância. O cara vai ficar preso na sua tristeza. Né? Por isso que tem que ter variância. E Então eu vou vamos até lá. complementar só com uma frase. Você falou, né? A vida é feita de tropeços, diria a família Addams. Boa. Muito bem colocado. Eu não sou fã não acompanho, né? Nunca fui muito assíduo da família Adams, mas eu lembro do tropeço, que é como se fosse o Frankenstein mesmo, É o né? mordomo. Ele é, Ah, tipo, é o Frankenstein, mas é o mordomo também. mordomo. Isso. Bom, eu vou tentar ir do começo, que são só uma pessoa mandou mais um comentário, não é tanto pergunta. Podemos Bom, comentar o comentário também. Meu computador apagou agora. Você sabia que ele ia apagar? a Carol foi essa pessoa que mandou, Carol's Nevermind. Foi quem mandou um comentário como pergunta, né, que você pediu. A angústia pode ser prazerosa para alguns. Linha Pode colocar masoquista ela do... aqui para eu ler também? Ah, você não tá vendo? Não, sumiu. Ah, peraí, então... Acho que se clicar nela, reaparece. Ixi, peraí. É que agora eu não... Como é que eu vou... Para você ver os comentários, é isso? É, se você clicar nele, é que tem na caixinha, né? É porque ontem eu fiz a live e sumiu minha caixinha. Ah, agora apareceu, voltou. Ah, tá. A angústia pode ser algo prazeroso. Linha masoquista do narcisismo. Pode. Pode ter um pouco de prazer, né? Mas o fundamento da angústia é dor, né? Sim. Mas é interessante o quanto a questão da angústia que eu vejo também é uma questão de que é uma linha tênue entre o prazer e a dor. Parece que ela está ali meio que tentando ligar um e a outro e não está conseguindo completar a ligação, né? Toda hora a sua chamada está sendo encaminhada. E aí não faz essa ligação. Então, e é interessante a questão da angústia porque ela angustia demais o analista, né? Você vê um discurso angustiante dentro da clínica, você já quer logo resolver. Uhum. Essa é uma questão interessante. Não, vamos resolver essa angústia, né? Vamos tentar dar uma solução logo para ela. Então, é difícil sustentar a angústia. Né? A gente já quer tirar aquilo e não conversar com aquilo, né? Vamos tomar um chazinho, vamos ver o que você tem para dizer. Porque a gente sempre é convidado a... Não, o que eu faço com isso? Né? Como é que eu tiro esse espinho? Eu falei, olha, o espinho está aí, você está vendo que está aí. Você não está conseguindo tirar, mesmo com todos os recursos, é porque tem alguma outra coisa no espinho. Então a gente tem que conversar com o espinho, ver melhor o espinho. E aí que entra o processo da análise para a gente conseguir conversar com essa imagem. Às vezes não tem espinho. Às vezes o pé já estava machucado e a pessoa estava andando achando que é espinho. Então, essa possibilidade da gente conversar com aquilo que nos chega é a possibilidade de quebrar uma dinâmica de um tempo que
ele é sempre querendo resolver tudo, sempre é um tempo caótico, né? No sentido de caos, que vai fagocitando seus filhos o tempo inteiro. Então, tudo que chega já vai tendo ser engolido e nem digere às vezes, né? Já vai pegando tudo e colocando tudo lá dentro. Por isso que para ter senso de humor precisa ter paciência, precisa estar calmo, porque o humor ele tem uma cadência, ele vem na hora certa, né? Se você ficar ali desesperado, compulsivo para fazer piada, vai destruir a transferência, porque vai ser como o analista múmia, aquilo angustia, aquilo pega mal, uma piada fora de hora, uma piada, digamos assim, colocada de forma obsessiva, né? Então o humor ele tem uma cadência, o dito espirituoso, é a surpresa, é quando você menos espera ele vem. Bom, a gente tem muitos comentários. A Ana Maria Biavati. Vocês aplicam o bom humor como analisandos, via análise durante, sabe? Você aplica o bom humor, Rods, com os seus analisandos? Aplicado, bom, só se o bom humor me aplica. Porque aí depende muito do caso, né? Tem casos que tem uma dor que é muito grande e a pessoa ela não consegue ainda entrar nesse bom humor. Você vai percebendo que é bem o que o Daniel colocou agora, né? De você fazer uma piadinha, um xiste, ou tentar resgatar algo com bom humor, mas você pode perceber que aquilo pode ser uma fuga, né? De você ficar com aquela imagem, ficar com aquela angústia. Às vezes a gente precisa ficar para, inclusive, dizer, olha, isso é suportável, isso ou não é suportável também. Olha, é difícil mesmo ficar com isso. É da gente começar a ser sincero com aquilo que está sentindo. Então, eu vejo a questão do humor na clínica como sendo algo que vai surgindo. A gente vai conversando e o humor ele pode se dar por diversas formas. Não precisa ser simplesmente por uma questão de vamos rir, né? Vamos rir dos nossos problemas, tal. Não, pode ser inclusive a questão do temperamento mesmo, né? De você conseguir conversar através de outras imagens, de poesias, de devaneios, de outras coisas. E às vezes o próprio paciente já chega, nossa, se aconteceu uma coisa comigo, você vai dar risada, né? Ele conta, e se você dá ou não dá mesmo, fala, tá, qual que foi engraçado nisso? Geralmente quando alguém avisa que a gente vai rir, não é engraçado, né? Então, já aconteceu comigo. Eu falei, então, eu não achei engraçado. Mas aí teve uma situação que a pessoa contou e foi com bom humor, foi com, assim, felicidade. E aí eu ri mesmo. Realmente foi uma situação bem, bem cômica. Não vou lembrar exatamente o que foi, mas eu sei que eu estava dando uma risada bem legal. Eu lembro da risada. Teve sonhos, inclusive tem sonhos que são bem engraçados, né? Os sonhos que eu mais acho engraçado é esse sonho que tem galinha. Não sei por quê. O sonho que aparece galinha, inclusive me lembra muito aqueles jogos, né? Fable, jogos antigos, que quando você matava a galinha, você podia fazer o que fosse, saqueava a aldeia, você matava a galinha, todo mundo queria te matar depois. E aí aparecia muito isso em alguns sonhos. Quando aparecia a galinha, acontecia alguma tragédia aparecendo. Bom, mas você sabe qual que é a tragédia que as galinhas acarretam, né? Não estou sabendo, me conte. Quando você sonha com galinha, isso quer dizer do seu impulso inconsciente poligâmico. Que é um galinha. Caiu. Tá vendo? Olha, tava tão recalcado que você demorou 10 segundos para entender a piada, Rhodes. Não eu tava pensando. Tava mesmo, eu tava no ovo. Já falei, mas ué, será que é porque tem muito ovo aí? Será que eu vou ovular? Então, mas aí quando a pessoa que você tá, seja homem, mulher, descobre que você é um galinha poligâmico, aí que vem a tragédia, entendeu? Porque aí entra uma coisa chamada castração. Pra você ver, né, gente? Não consegue aguentar uma galinha já, tem que fazer ensopado já.
Muito boa. Essa a gente pode depois rever para colocar no livro, hein? Boa. Se você conseguir deixar a live salva, acho melhor também. Vai ficar Consegue. salvo, vai ficar Ah, então salvo. beleza. Olha, a Cecília Gomes e a Camila Werneck e a Cidinha For, elas estão tendo que dar uma segurada aí Dá uma segurada. para não... Olha, tem várias perguntas. Daniel, da Fabiana Louro, minha amiga lá do Infamiliares. Daniel, hoje eu percebo que o mundo da vida já tem consumido o nosso imaginário. Praticamente temos um sistema que soterra os sonhos. Será que não deveríamos desenterrar esses sonhos? Com certeza. Tua pergunta já é uma resposta. É interessante também o quanto a gente... isso também é um tema, um tema bem interessante para a gente explorar, né? Porque eu vejo que a psicanálise, ela se fundamenta e ela vai falando muito, tanto com os sonhos quanto com os devaneios, né? Tanto com as fantasias, né? Eu uso a palavra devaneios, mas também a gente pode colocar a palavra fantasias. E eu vejo que a gente tem muito medo das fantasias, né? Não, isso daqui você não pode pensar, né? Isso daqui, né, é algo que vai te destruir. Então, enquanto a gente tem medo das fantasias e os sonhos, o grande perigo dos sonhos, a grande mortificação dos sonhos é quando a gente leva eles para o lado literal, né? Então, sempre que a gente sonha com, sei lá, com morte, com traição, com alguma coisa do tipo, se a gente leva apenas para o lado literal, o sonho morre. Porque ali eu não suporto, é uma angústia terrível e eu não quero, não, isso não posso lidar. Mas a gente vai conversando com a morte como sendo um símbolo muito maior do que aquilo que é simplesmente algo que vai morrer, mas algo que a própria morte da semente já é o nascimento de um broto, né? Então, se a gente vê a morte como um processo de renascimento também, a gente começa a ver os sonhos de uma forma diferente, né? O ovo precisa quebrar para o pinto sair. Bom, se falar com um psicanalista é complicado. Depois de Eu 30 sei que você já anos pensou um monte de coisa, né? de Foi estudo, de né? propósito. O cara não associar nada depois dessa palavra é meio... Não veste a camisa de psicanalista se ele não pensar em nada, né? Para que você vai falar de Freud se você não vai pensar? Mais alguma pergunta? Ó, o Pedro Daldment. O xiste na análise deve surgir de ambas as partes, Rhodes? Eu acho que o xiste na análise ele pode se comunicar em ambas as partes. Pode ser que surja de uma parte só no momento e ela seja recebida, às vezes não. Então, eu acho que a questão é quando há a possibilidade de um enlaçar, de um comunicar-se. Sem essa possibilidade, sempre a análise, de qualquer forma, fica numa via de mão única, né? Fica ainda uma figura de mestre. Então, a análise, se ela não for possível ser, de uma certa forma, horizontal, ela acaba sendo mortificada, porque ela vai sendo silenciada aos poucos. Então, muitas vezes acontece mesmo a pessoa falando, não, mas meu analista falava mais do que eu, né? Nossa, ele falava muito mais do que eu. E ali a gente não percebe mesmo que às vezes a gente pode estar invadindo o espaço do sujeito. Invadindo um espaço de alguém que quer falar sobre outras coisas, mas a gente sempre leva para o mesmo lado. Então, a possibilidade do humor é que a gente nunca vá para o mesmo lado, né? Se a gente for pensar no humor, ele é muito subversivo, né? Ele faz com que a gente veja aquela questão de outra forma. Inclusive, é por conta disso que as piadas elas se atualizam. A gente consegue se atualizar com as piadas, a gente consegue rir, porque a vida, de certa forma, ela vai se atualizando.
Sim, e às vezes a piada tem uma cadência, ela tem um momento. Por isso que, por exemplo, aqui no meu livro O Paixão Analítico, eu coloco as vinhetas clínicas que são piadas e tal, coisas que eu intervi, que eu falei para os pacientes, mas quem está lendo nem sempre vai entender, vai achar, não vai compreender o contexto transferencial daquilo, tem um encadeamento da análise, né, e tal. Então, essa questão do humor ela é muito particular porque ela diz respeito a uma relação, a um espectro pulsional. Uma piada ela pode cair mal para uma pessoa, bem para outra, para uma pode ser uma ofensa, para o outro pode não ter graça, o outro pode não entender. E digamos assim que eu acho que a piada, seja psicanalítica ou não, ela sempre tem um espectro ético-político. Mais importante que a risada é o espectro ético-político da piada, ou seja, o que, que ela está provocando de efeito no outro. Tem alguma transformação que ela está operando no mundo? Tem alguma coisa que ela está desconstruindo? Ótimo, tem o quê? Né? Se isso é risível ou não, beleza, se divertiu. Mas a estrutura do xiste não depende só do riso. O riso é um efeito possível e secundário à condição, à dimensão ético-política da piada. Né? Por isso que a gente tem uma ética e uma política na clínica, uma metodologia, um trabalho clínico de transformar vidas, né? De mudar parâmetros, né? De sofrimento na vida das pessoas, de provocar liberdade. E isso tem efeito. Se vai ser através de uma piada, de um olhar, de uma construção, de uma interpretação, de um sonho, não sabemos. Pode ser através de tudo isso, né? Então, sim, o analista sempre deve se atrever a existir através da sua pulsionalidade criativa que vem da sua infância. Os analistas muito sérios, eles estão sempre muito desconectados do seu campo lúdico e infantil. Aí eu retomo a questão do Winnicott, né, que era um brincalhão. Ele falava muito do brincar na infância. Então, a gente pode ser winnicottiano nesse sentido, independentemente do dogma winnicottiano, que tem o winnicottiano fanático também, né? Que eu já vi bastante, que é paradoxal, né? Com a teoria do Winnicott, mas tem fanático em tudo, né? A gente Eu já pode vi ter... um winnicottiano fanático também, é bem estranho. É esquisito, né? É estranho. Não faz sentido. Você fala, mas o que você está fazendo aqui? Se for lacaniano, até tudo bem, né? Mas o winnicottiano fanático é mais complicado. Então, você fala, mas nossa, como é que você consegue brincar, né? Eu não brinco. É, A brincadeira tem que ser levada a sério. pois é. E aí, lembrando o título do livro do Abrão Slavutsky, nosso colega que escreveu um livro, né, de psicanálise, o humor é coisa séria, né? Mostrando Uhum. que não há essa dicotomia entre o humor e a seriedade, que o humor é sério no sentido de que ele está ali para transformar, para mudar alguma coisa. Por isso a sua dimensão ético-política e a sua aliança próxima com a interpretação, como ferramenta clínica do analista, né? Inclusive, essa função ética, até só vou complementar a sua fala, porque eu achei ela sensacional. A dimensão ética do humor também é de que o humor nasce quando a ofensa acaba. Né? Isso, Então, exato. então, o humor só pode nascer quando a ofensa acaba. E isso é um campo dialógico total. Porque aí a responsabilidade é de todo mundo que está ali circunscrito no humor. Né? Seja quem está falando da piada, ou seja quem está escutando a piada. Então, a dimensão ali vai sendo tocado. Como é que foi essa dimensão? Então, a gente vai se revendo. O humor faz com que a gente reveja muitas coisas. Nós não rimos das mesmas piadas, né? Quando a gente vai, digamos assim, sendo lapidados pelo humor. Olha, e agora nós temos uma pergunta quente aí da Val Cataldo. Qual é a diferença entre a comédia, o xiste e o humor?
Eu pensaria que a comédia é uma modalidade de teatro, tem a ver com a dramaturgia. Ela pode estar não só num palco, no sentido de um teatro tradicional, mas ela diz respeito a uma forma de exercer o humor através de uma dramatização, né? Seja num filme, numa peça, algo assim. O xiste é a formação do inconsciente, aquela piada tradicional, né, usada através, que utiliza de palavras, que é o que a gente fez agora, a galinha, a trocando as bolas, né, o quadro diagnóstico, a pintura, isso tudo são xistes. Por quê? Porque você troca as palavras de lugar e aquilo tem um efeito surpresivo e rompe o que você esperava que fosse acontecer. Ele provoca um desequilíbrio, um curto-circuito na cadeia simbólica, provocando um colapso da certeza, fazendo com que algo novo irrompa ali. Essa é a função do xiste. E o humor é no sentido... A gente usa o humor, é claro, de uma forma que é no sentido de alegria, de uma propensão, né, ao riso, à leveza, mas o humor pode ser visto no sentido amplo como um estado de espírito de alguém. Tem o bom humor, o mau humor, o humor negro, né? Enfim, hoje eu estou de mau humor, não acordei bem, então o humor aí é mais no sentido de um estado de espírito de alguém, embora a gente possa usar como uma referência de um bom estado emocional, né? De um bem-estar mesmo. E fantástica explicação. Só com relação ao humor, só queria até complementar que no livro, né, do Lobo da Steppe, o Hermann Hesse, ele tem uma parte do livro, que é um livro dentro do livro, né, o Tratado do Lobo da Steppe, que é fantástica quando ele vai... até uma parte que ele vai dialogando. Olha, ele pode fazer isso, mas isso vai acabar indo em tragédia, isso também vai acabar em tragédia se ele continuar seguindo esse caminho. Mas o que subverte esse caminho, que dá essa quebrada de rumo, é o humor. Então, a gente conseguir regular os nossos humores é também a gente conseguir se reposicionar durante a nossa vida, né? Com relação à nossa própria vida. Então, o humor, a importância do humor é da gente sair do lugar da onde a gente está e ver com outro óculos, né? É interessante quando, até essa metáfora do óculos, né? Você vê uma pessoa e fala, quantos graus você tem? Tenho tanto. Não, mas eu não quero saber. Você quer pegar o óculos da pessoa e colocar no rosto. E aí você consegue enxergar como ela enxerga. Ou melhor, como ela não enxerga. Né? E olha, nós temos uma colocação aqui, Clara Chaveiro. O xiste seria mais metafórico por ser uma operação significante de linguagem, sim, ao contrário do cômico, que ele estaria mais ligado ao imaginário, na minha opinião, que é tipo Chaplin, né? Que era um cinema mudo, é um humor mais cômico do que chistoso, porque não eram propriamente formações de linguagem tipo piada, né? No sentido da linguagem como palavras, né? O que você acha, Rods? Olha, com toda... não diria certeza, porque isso fica meio estranho, mas com muita convicção de que tem sim essa questão com o metafórico, até porque o xiste, ele usa até uma linguagem onírica para ser um xiste, né? Se você for pensar no xiste como um sonho, faz muito mais sentido, porque ali a gente é livre não só para pensar na galinha literal, né? Mas a galinha metafórica, na galinha dos ovos de ouro, né? Na fuga das galinhas. Então surge um monte de galinhas. E olha, e por conta disso, dessas galinhas que tanto retornam na sua fala, a gente vai fazer um sorteio imaginário, diga-se de passagem, para uma viagem com acompanhante para Porto de Galinhas, hein, pessoal? Depois que acabar a pandemia, vocês mandem contato, não esqueçam de colocar os dados bancários também, CPF, nome, RG, tá? Com senha do banco, que a gente vai fazer o cadastro de vocês para esse sorteio para a viagem de Porto de Galinhas.
O melhor do sorteio é que não tem data definida, porque não sabe quando vai acabar a pandemia, então. Exatamente. Ó, eu vou de guia, ó, Joás Ó, o Bochecha, que Joás. é Boa o noite, Joás. Joás. Demorou para aparecer, hein, filho? Viagem com Rod Sigrist e Daniel Roisman para Porto de Galinhas. Aí a gente pode, né, pegar aquelas galinhas de borracha para elas ficam boiando na água, deve ser gostoso isso daí. Deve ser sim. A gente, inclusive, vai assistir um filme, O Estranho no Ninho. Olha, mais uma para o livro. Olha, já tem umas 3 ou 4 hoje para o livro, Rods. Essa já dá uma página inteira já. Essa já dá uma tese de doutorado aí. O humor como defesa ou sublimação? Diz a Val Cataldo novamente. Podemos dizer que no humor há uma circulação afetiva? Olha, eu fico pensando como é que seria essa questão do humor como defesa, porque, assim, se, se a gente está falando de um estado de espírito, ah, eu acho que a questão é de perceber como eu estou, né? O humor, ele, digamos assim, ele é como um quadro onde eu estampo as minhas cores, né? Onde as minhas cores são colocadas, aí eu consigo me ver. Olha, estou me vendo assim, estou me vendo melancólico hoje. Vou usar aqueles 4 tipos, né? Estou me vendo fleumático, né? Estou me vendo colérico. Uhum. Mas não, eu não sei o que seria um humor como defesa. Talvez seja numa questão de, ela quis dizer de, talvez não, pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Que é a moça que fez a pergunta, mas talvez seja no sentido de, na clínica ou em alguma situação, você vê alguém que está mal, não, não fica mal não, vamos lá, vamos sorrir, vamos se divertir e tal. Ou até no estado de, hoje eu tô mal, mas eu não tenho problema. Hoje eu vou fazer tal coisa, tal. Não, não tenho tempo para ficar mal. Hoje a vida é para sorrir, né? Vamos lá, tal. Mas eu acho que isso em si é defesa e não o humor. Essa atitude perante o humor é a defesa. Eu acho que quando a gente não é capaz de conversar com os nossos humores ou de pintar com os nossos humores, né? A gente sempre acaba engessando o nosso quadro, né? A gente acaba percebendo que, na verdade, a gente não fez um quadro, a gente fez uma parede de gesso, talvez. Que a gente não consegue olhar através dela. Legal, é interessante isso. E de alguma maneira, tem aquelas pessoas que sempre dão uma risadinha, né, nervosa. Tem pessoas que falam rindo, né? E tem aquela. Eu acho assim, eu não condeno essa coisa, condeno no sentido piadístico, humorístico, né? A pessoa que ri por defesa, até porque se a gente for lembrar no Freud, acho que também é válido do ponto de vista clínico, pode ser terapêutico, mesmo sendo uma defesa, porque toda defesa ela bate de frente com o desejo. O que é o sintoma? O que é a formação do inconsciente? É um conflito entre desejo e defesa. Então, a produção do inconsciente ela vai ter desejo parcialmente realizado. É que ele está mascarado ali, ele é parcial. Lembrando que a sublimação para Freud ela é uma defesa também. É que é uma defesa bem sucedida, mas ela é uma defesa em relação à libido, ela é a dessexualização da libido para Freud, né? Sublimação é quando o eu ele consegue de uma forma bem sucedida dessexualizar a libido e aquilo tem um ganho para o eu, tem um acréscimo, um benefício para ele, né? Então, a sublimação ela é defesa. Então, essa questão de humor como defesa, ela é muito delicada porque não necessariamente isso é sinal de que há um processo psicopatológico ali. A gente, Uhum. enfim, poderia até deixar para outro dia, porque aí é uma questão mais teórica do Freud mesmo. Mas tem vários comentários aqui, meme rindo de desespero é real,
formação reativa, euforia, humor como defesa mais associado à mania, comentários da Marta, psicoterapeuta. E a Ana Maria Biavati pergunta se o texto do humor de Freud é indicado, de 1917. Eu não indicaria esse texto. Porque não é Freud quem deveria ter escrito isso, era eu e o Rhodes. Então, a vantagem do Freud é que ele nasceu antes, né? Uhum. Aí o Freud nasceu antes, não deu tempo. Fazer o quê? Pois é. Aí é que tá. Samuel Barroso Tavares. Se de repente todo mundo fosse feliz e deixasse de existir sentimentos negativos, tristeza e angústia, etc., que diferenças ou o que mudaria no mundo artístico? Música, leitura, pintura. Essa questão a gente precisa da dor, né? Os analistas, os bons analistas são aqueles meio sofredores, assim. Você sofreu na tua vida, Rhodes, ou você teve uma vida assim plena assim de riso, de fartura, milhões de dólares, Porsche na garagem, e o que você faz é por esporte? Ou você sofreu um pouquinho assim para chegar onde você está? Só um pouquinho, né? Só uns 30 anos. 30 anos é muito pouquinho, né, para sofrer. Porque 30 anos é... O que é 30 anos na história do universo? Então, eu sofri pouquinho. Né? E até morrer, eu vou sofrer um pouquinho. Né? Dentro da história do universo, eu vou sofrer um pouquinho só. Mas esse pouquinho é muita coisa para quem está aqui. 30 anos, 40 anos de sofrimento, né? Enfim, e é justamente por causa disso do drama, né? Que a gente consegue criar alguma coisa. E o humor, inclusive, ele deriva da dor. No meu caso, eu sofri muito com a psicanálise. Eu quase abandonei a psicanálise, inclusive, por conta dessa burocracia fascistoide que existe aí nas instituições, nos vínculos alienantes que os psicanalistas muitas vezes têm com os mestres. Eu sofri muito. E esse trabalho meu com humor, ele é derivado de uma necessidade de dar conta desse sofrimento, de transformar, de fazer alguma coisa com ele, né? Não só por mim, mas pelos outros, porque eu vejo que os outros também sofrem com a psicanálise e às vezes não sabem. Eles ignoram esse próprio sofrimento. É uma servidão voluntária inconsciente. Por isso que a gente precisa fazer esse projeto, Rhodes, para sensibilizar as pessoas a existirem, a terem seu estilo, sua criatividade preservada. E concordo, e inclusive o que me animou para a gente fazer esse projeto foi inclusive ver como realmente existe uma barreira, quase dá para pegar ela, assim, é quase que palpável quando você começa a falar sobre algumas coisas de uma forma mais leve dentro da psicanálise, inclusive dentro da psicologia analítica. E é interessante o quanto, inclusive, né, e aí a gente volta, inclusive, um pouco para o início da live, né? Essa tentativa de sempre se fundamentar. Não, nós temos que fazer ciência. Então, humor não é ciência, né? A poesia não é ciência. Mas a gente perde... Olha o quanto de discurso a gente vai jogando fora, né? A gente sempre vai... É como se a gente estivesse sempre escolhendo o que pegar. Não, isso aqui é importante, mas o resto ali que está junto com isso aqui eu jogo fora, né? Então, se a gente não vai podendo colher o que vem junto, a gente vai desvinculando o sujeito dele mesmo e de nós mesmos. A gente vai saindo do nosso próprio trabalho. Inclusive, eu também... eu tive uma época que eu pensei em parar de atender, não queria mais ir para a clínica, porque eu não estava conseguindo achar o meu humor. E o que foi resgatando o meu humor foi, inclusive, a literatura, foi tá rindo de meme na internet. Então, essas coisas que parecem assim, banais, inclusive, eu percebo que várias pessoas dentro da clínica falam, não, tem um negócio banal aqui, mas eu vou falar ele mesmo assim.
E é algo tão imprescindível. É algo que ela deu risada, é algo que fez o dia dela ser mais alegre, é algo que fez com que ela quebrasse aquela dinâmica de sempre estar falando a mesma coisa. Então, a gente precisa de banalidades, né? A gente precisa que o nosso discurso tenha outros fatores. A gente não precisa só ler Dostoiévski para falar que nós estamos lendo um livro, né? A gente pode ler Dostoiévski e um romance de banca de jornal, né? A gente pode ler Franz Kafka e um romance que está em alta na internet, que o pessoal está lá publicando e gostando. A gente ainda e percebe o quanto a gente sempre vai para o pesado. Não é fácil ler Franz Kafka. Você tem que estar com o humor bem reguladinho, senão você vai cair junto com ele. É verdade. Então, se não tivesse, vai lá, não, a vida realmente é essa desgraça aqui, olha só, eu vou virar uma barata, ferrou tudo. Então, se você não regula o seu humor, a sua possibilidade de identificar com apenas tipos de imagens ou tipos de poder é muito alta. E aí que eu vejo um paralelo entre o psicanalista, vamos dizer assim, comum, tradicional, e o intelectual melancólico, né, Rhodes? Porque ele sempre está falando do mal-estar na civilização, do fracasso das utopias, da violência, das injúrias do mundo, que sem dúvida existem, são pautas nobres, né, do ponto de vista ético, humano, mas me parece que há uma certa paixão pela dor, pelo negativo. O analista sempre lendo aquelas coisas densas, os filósofos, sempre absortos naqueles filmes franceses que redundam em tragédias e tal. E, na verdade, um psicanalista pode muito bem gostar de Mario Bros, que é o nosso caso, ele pode gostar de jogar videogame, ele pode ser. Ele pode gostar de humor, ele pode, vamos dizer assim, fazer palhaçadas, gostar de esporte. Eu tenho arminha de Nerf aqui no meu consultório, eu tenho espada, porrete de Eu posso ser brinquedo. atendido por você agora? Olha, você não pode porque as estradas estão bloqueadas e eu já estou Ah, é um pouco verdade. cansado hoje, de qualquer maneira, mas amanhã eu consigo um horário para você na hora do almoço. Eu vou levar a minha de Airsoft. É bom você me avisar, porque aqui eu tenho Nerf. Airsoft já é um pouco mais hard, não é tão soft, né? Cada um com, com a sua arma. Só Cada, na presença cada um com com a sua. 38, Bom, por mas favor. tem que ser uma coisa à altura, né, Rods? Para eu poder me defender à altura, né? E sim, Daniel, a arte tem relação com o bom humor, elementos comuns. Claro, a gente está dizendo aqui, né, que o humor é uma forma de arte, é uma arte com as palavras, é uma forma de dar engajamento, de dar vividez, né, ao sujeito. Bom, tem muitos comentários, Rods. Eu não sei até que ponto. Agora tinha dado uma baixada para 30 e poucas pessoas, agora aumentou para 40. Vamos ver se a gente responde meio, tipo, dar uma de superego, assim, absoluto, obsessivo, de responder todas as perguntas. Eu vou tentar fazer isso agora em 2 minutos. Ó, resgatei meu humor nos momentos mais duros da vida com uma filha com câncer. Bom, você tem muita libido dentro de você. Felizmente, deu certo. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Parabéns. Por isso, o trabalho dos psicanalistas para que isso possa florescer em quem não tem espaço ou não está dispondo de espaço psíquico para que isso floresça. Muito legal o teu testemunho. Eu resgatei meu humor nesses momentos. Eu sou bem-humorada quando estou apaixonada. Puxa, eu só sou bem-humorado quando eu sou rejeitado amorosamente, porque aí é a oportunidade que eu tenho de tirar um sarro. Para mim é justamente o contrário. E você, Rods? Eu acho que eu sou bem humorado quando eu jogo videogame. Mas depende do jogo também. Tem um jogo. Porque apaixonado ou não apaixonado, acho que o bom humor, ou o humor, ele sempre acaba meio que por falar, olha,
Hoje sim, hoje não, né? Às vezes ele está com dor de cabeça. Às vezes, né, dentro de uma paixão, ou mesmo o bom humor está com dor de cabeça. Fala, não, hoje não, né? Ele se nega, né? A gente tem aquela conversa, aquela transação, né? Às vezes, o bom humor, ele pode... mas uma coisa que eu acho fantástica é quando a gente aprende a rir de si mesmo também. Quando a gente começa a se relacionar com a gente, mas de uma forma em que você vai meio que expurgando, tirando essas obrigações de esses estabelecidos, digamos assim. Eu vou colocar um exemplo. Quando a gente estava lá, em meados de 2017, 2018, né, as coisas ainda estavam abertas, ainda dava para a gente sair, eu cheguei num ponto que falei, nossa, ou eu saio sozinho ou não saio com ninguém. Eu falei, não, mas peraí, eu sou alguém. Aí eu fiquei naquele embate comigo, vai ou não vai, vai ou não. Ia ter um cover de uma banda que eu adoro, né, o Pearl Jam. E é muito bom o cover. Eu falei, mas eu não vou perder esse cover, eu vou sair sozinho, né, me dane. Falar pra você, foi a primeira vez que eu saí sozinho e foi a primeira de inúmeras. O quão bom era estar comigo, porque eu estava curtindo algo comigo e eu não fiquei tendo uma DR comigo. Eu achei que eu ia ter uma DR, mas na hora que eu estava tendo, eu falei, não, toma uma cerveja aí, fica de boa, né? Toma, come. Ah, você está muito preocupado. Come uma batatinha frita. Então, naquele momento, eu podia cuidar de mim. Eu acho que dentro de um relacionamento, a gente aprende, dentro de um se relacionar, que a gente pode cuidar de outra pessoa tanto quanto cuidar de nós mesmos. E ser cuidados também é uma via de mão dupla. Eu acho que é aí que nasce a questão do humor. Quando eu não preciso atender a expectativa de ninguém, nem a minha própria. O humor, ele é o que está fora da expectativa, né? Ele é o nosso gozo que dentro de uma ética está dentro da lei, né? O teu colega, esqueci o nome dele de ontem, como é? Joá, né? Joás, ele falou se o humor tem um limite. Sim, tudo na vida tem limite, né? Até o humor. Agora, que limite é esse? Cada relação vai definir. Quanto mais amplo, mais social o humor, mais risco ele tem, porque sempre vão ter pessoas que não vão estar dentro do circuito pulsional e simbólico que aquele tipo de humor se propõe a fazer. Nós temos aqui um xiste precioso da minha amiga Paula Monteiro, ó. Chipando humor, a arte dá uma arte. E arte, chipando humor e arte, dá uma arte. O que, forçando a barra, revela que o humor é uma arte. RS, RS, RS. Dá para fazer, realmente dá para fazer poesia com humor, que coisa linda. Dá? Olha que legal. Ó, o bom humor também tem seus humores. A galera se entendendo aí, mandando uma mensagem para o outro. E a Ana Maria Biavati, o documentário do Chorão tem muitos elementos de bom humor, é incrível. Ele, o artista, é incrível pelo rock de protesto e de humor. Fica a dica. Documentário de Chorão. Saiu faz pouco tempo, né? Acho que dá uma semana que saiu esse documentário. Eu tô para ver ele também. E para Corruti, o humor é uma das transformações do narcisismo, diz a nossa querida Marta, psicoterapeuta, novamente. Interessante. Tem um livro do Corruti, né? Do Heinz Corruti, né? Selfie e Narcisismo. Eu acredito que deva ser nesse livro. Eu tenho ele aqui também. Fica a dica também como uma referência. Bom, eu acho que é isso, gente. Tem várias perguntas aqui, mas coisas que eu já falei. Aí tem coisas técnicas, tipo, não sei se é o caso, de repente a gente deixa para um próximo encontro, né? O que você acha, Rods? Pode ser, porque aí a gente vai fazer vários encontros. Eu acho legal a gente podendo fazer esse tricotar com o pessoal. E aí a gente vai, inclusive, cada live é um humor diferente também, né? A gente vai percebendo que a gente vai suscitando dúvidas diferentes, humores diferentes.
E questões diferentes também. O meu humor ele varia muito de acordo com o que eu como. Ah, eu também. Eu comi um pão integral seco agora à noite e ele não me desceu bem. Mas por incrível que pareça, isso me atiçou o humor. Agora, talvez se a comida é boa demais, a gente fica muito satisfeito e não tem vontade de brincar. Vou começar a fazer esse estudo piloto, viu, Rods? Saber o quanto o meu humor é afetado pelo que eu como. É, eu vou fazer isso também, só que se eu passar fome, eu vou só ficar reclamando. Eu já até me conheço. Mas é importante dizer que eu não como galinhas, viu, Rods? A frango assado é sempre bom, né? Eu não como mesmo, assim, nada, não Ah, como frango. não Não, sabia. não como. Desde pequeno eu via aqueles frangos ciscando assim, aquele papo mexendo, e eu criei uma fobia alimentar a frangos e galinhas. Realmente eu só como carne vermelha, massa, legumes, verduras e tal, mas não como nada marinho, nem peixe, nem frango, nem galináceos, assim. Talvez seja alguma defesa, né, em relação a esse campo poligâmico do teu sonho, né? Vai saber, né? Das tais galinhas. Pode ser também, mas aí, pelo menos tem as vacas, né? Bom, pessoal, então, da terra que jorra leite e mel, falando aí das vacas, né? Nós então podemos encerrar o encontro de hoje com júbilo e glória, né, Rods? Que seja o primeiro de muitos. E em Ah, breve daremos mais notícia aí do nosso crossover, do nosso livro Vamos Ter uma DR, vamos, né, vai estar Rods? surgindo bastante coisa. Hoje já surgiu já. E a gente vai. Acho que esse livro sai logo, inclusive. Ele está numa toada muito boa. Tá, tá bem acelerado. Muito bem, pessoal. Então, é isso aí. Valeu pela presença aí no Paixonality com Drops de hoje. E quem quiser, sigamos aí conversando comigo, com o Rods aí no direct. Vamos pensar em interação, em desdobramentos aí. Não vamos deixar a coisa morrer aqui na live, tá bom? Melhor coisa para uma segunda é a gente começar com bom humor. É isso aí. E vamos lá. Muito obrigado, viu, Daniel, pelo convite, por tudo mais. E que seja realmente o primeiro de muitos encontros aqui. Com certeza, eu que agradeço, meu chapa. Um grande abraço para você. Boa noite, pessoal. Tenha uma ótima semana. Muita saúde. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.